Fala meus amigos, beleza? No vídeo de hoje então eu quero passar para vocês o funcionamento das fontes das placas dos micro-ondas, o funcionamento da fonte linear e o funcionamento da fonte chaveada. Por que a fonte linear utiliza um transformador grande, né? Um baita de um transformador aqui, e por que a fonte chaveada utiliza um transformadorzinho tão pequeno? Por que a fonte linear eu consigo vir aqui e medir, né, com o multímetro as tensões de entrada e de saída do transformador, e por que a fonte chaveada eu não consigo medir diretamente no transformador aí as tensões, né, de entrada e de saída? Se você quer aprender tudo isso, assista o vídeo até o final que eu tenho certeza que vocês vão gostar aí e muito. E para quem me acompanha aí nas redes sociais, né, principalmente aqui no YouTube, eu tenho um recado muito importante ao final do vídeo. Assistam esse vídeo, fiquem até o fim aí. É muito, mas muito importante mesmo. Também no final do vídeo eu quero compartilhar com vocês aí, quero mostrar alguns esquemários aí de placas eletrônicas de micro-ondas que eu tenho. Por exemplo, esse aqui é um esquemário completo, né, de uma placa aí de um micro-ondas da Panasonic. Fonte chaveada, microcontrolador, display, parte de membrana, parte de acionamentos aqui de relés, e eu até aproximei, então, né, peguei em detalhes, ó, parte de fonte, parte de acionamento de relés, parte de microcontrolador, enfim, né, são documentos aí bem importantes. Mas então, voltando aqui para as placas, pessoal. O transformador da fonte linear, né, na verdade, cada transformador, para ele poder funcionar, ele precisa de uma oscilação da tensão, né, ou seja, esse transformador da fonte linear, ele vai receber aqui 220 volts, né, que é na minha região aqui 220, e ele vai usar aí para funcionar a própria oscilação da tensão da tomada, né? Que é os 60 Hz por segundo, que é a oscilação da tensão que a gente tem aqui no Brasil, é a frequência, né, da tensão que a gente tem aqui no Brasil. Então ele vai usar esses 60 Hz, né? Vai entrar aqui no primário 220 volts e vai sair então duas tensões no secundário, também em 60 Hz. Né? Então, fácil aí o funcionamento, né, desse tipo aqui de transformador. Eu consigo vir com o multímetro, né, medir aqui na entrada dele quanto que está entrando de tensão, e no secundário eu consigo medir também quanto é que está saindo de tensão, em tensão alternada, né, AC ou CA. Já esse tipo de transformador aqui, Chopper, pessoal, também, né, ele precisa de uma frequência, de uma oscilação para ele poder funcionar. Porém, a frequência que ele precisa é muito mais alta, é muito maior, né, do que a de 60 Hz que a rede elétrica aí me disponibiliza. Ele funciona, né, numa frequência maior que 100 kHz, né? Então é bem diferente, né, dos 60 Hz que eu tenho apenas aí na tomada. Então como é que funciona esse transformador? Eu vou alimentar a placa, né, por exemplo, aqui em 220 volts, né? Essa tensão corrente alternada que está entrando na placa vai ser retificada aqui pela ponte de diodos e vai ser filtrada por este capacitor aqui. Então, nesse capacitor eu tenho uma tensão contínua. Então, como assim? Eu tenho uma contínua aqui e como é que o transformador vai funcionar? Então, se ele precisa de uma alternada, né? Numa frequência ainda muito mais alta. É aí que acontece, então, a mágica, pessoal. Este componentezinho aqui, ó, é um CI chaveador, né? Na maioria dos casos das placas de micro-ondas vai ser um CI LNK 364PN. Então o que acontece? Ele vai pegar essa tensão contínua que eu tenho aqui em cima do capacitor e ele vai fazer com que essa tensão contínua se transforme em alternada novamente. Ele vai chavear essa tensão em uma frequência altíssima para poder então aí o transformador Chopper entrar em funcionamento. Então essa é a grande diferença da fonte linear para a fonte chaveada. É a frequência, né, que determina a diferença entre as duas fontes. Então, diferente, né, da fonte linear, eu não consigo vir aqui com o meu multímetro, por exemplo, e medir as tensões na entrada do transformador. Também na saída eu também não consigo. Aqui, como vocês podem perceber, ó, tem ali, né, 5 volts e 12. Eu não consigo vir aqui medir esses 12 nem esses 5. Eu só vou conseguir medir depois do transformador, em cima dos capacitores. Depois que essa tensão ela já foi retificada por esses outros dois diodos aqui, ó, que são diodos de alta frequência, né? Então aí sim eu vou conseguir medir as tensões contínuas em cima dos capacitores. Já na fonte linear não, né? Eu consigo medir com o multímetro a entrada do transformador e a saída dele, alternado, consigo medir numa boa. Já na fonte linear não, né? Por causa então da frequência, que ela é altíssima, pessoal. Então deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu ligar essa plaquinha aqui, ó. Liguei a plaquinha, perfeito, é a fonte linear, né, que usa o transformador grande. Deixa eu botar aqui na escala, então, de tensão, corrente alternada. Então, eu consigo medir aqui, ó, a entrada do transformador, ó, numa boa. Olha lá, ó, 213 volts na entrada, estou tendo, e consigo medir também no secundário dele. Olha lá, ó, pessoal, 7,7 volts estou tendo nesse enrolamento, e nesse outro aqui, ó, eu estou tendo 11,8 volts, né? Então, consigo medir, é corrente AC, né? Tensão alternada que eu estou tendo, então,
na entrada e na saída do transformador. Perfeito. Já na fonte linear eu não consigo fazer esses testes que eu acabei de fazer aqui por causa da frequência. Então eu vou colocar essa plaquinha da fonte linear, pessoal, do transformador grande, aqui no osciloscópio para vocês poderem visualizar a forma desta tensão. Vou conectar aqui, ó, na entrada da fonte. Percebam, pessoal, ó, ela fica oscilando essa tensão em 60 Hz por segundo, que é a mesma frequência, né, da rede elétrica. Então, o transformador funciona dessa seguinte forma. Essa tensão que eu estou tendo na entrada, né, essa oscilação, melhor dizendo, é a mesma que eu vou ter aqui na saída, no secundário do transformador. Ó, percebam. Ah lá, ó, percebo, estou tendo, né, 7 volts, conforme eu medi com o multímetro ali para vocês, nesse enrolamento aqui, o secundário, né, e a forma também da tensão, ó, oscilando, né, em 60 Hz. Então, percebam a diferença da fonte chaveada, pessoal. Deixa eu ligar a plaquinha aqui para vocês. Olha lá, ó, liguei a plaquinha, né? Posicionei aqui, ó, o fio branco no negativo do capacitor de filtro da entrada da fonte e tô tendo então uma tensão contínua em cima do capacitor, né? Não é mais aquela tensão alternada, né, de 60 Hz, porque ela já foi aí retificada pela ponte e filtrada agora por esse capacitor que eu tô medindo aqui em cima dele. Então é uma tensão limpinha, ó, uma linha, né, ó. Se eu solto, ó, ela volta ali a zero, né? Então uma tensão aí limpinha. Porém, para o transformador Chopper funcionar, ele não pode ter essa tensão limpa, né? Essa tensão contínua. Ele precisa de uma oscilação na tensão. Coisa, então, que o nosso componente aqui, o nosso oscilador, né? Ele vai fazer no circuito. Percebam, então, ó, essa oscilação que ele vai aí fazer nessa tensão contínua. Olha lá, galera, ó. Deixa eu pausar aqui para mostrar para vocês. Ó, né? Na tensão alternada, a gente tinha aquela onda, né? Variando 60 vezes por segundo. E na tensão contínua é uma linha, né? Obviamente uma linha aí contínua. E no chaveamento, então, do componente, eu tenho, então, esses cortes aqui, ó, que são aí muito, mas muito rápidos, né? Comparados aí aos 60 Hz da rede elétrica. Então, é uma oscilação, uma frequência altíssima para fazer, então, com que esse transformador aí possa funcionar e liberar, então, as tensões aí para o restante do circuito. Então, essa é a diferença aí entre as duas fontes, galera. Perfeito, galera? Então essa é a grande diferença, né, entre as duas fontes. O pessoal viu, né, que utilizando o transformador Chopper, que trabalha numa frequência muito mais alta, eles conseguem diminuir tamanho. Por isso que essa fonte aqui já ficou para trás, já é passado, né? Os equipamentos aí mais novos, né, sempre vão vir aí com fonte chaveada, né? Uma fonte muito mais eficiente, muito mais inteligente, como falei para vocês. Nosso vídeo aqui é um vídeo curto, né? Não tem aí muitos detalhes, mas já deu para vocês terem uma noção, né, grande da diferença então entre as duas fontes. E o grande recado aí que eu quero passar para os meus seguidores é o seguinte, pessoal. Vocês já sabem que eu já estou trabalhando aí há tempos já em cima de um curso a respeito do reparo em placas de micro-ondas que eu iria lançar esse mês agora aí de abril. Porém tive alguns contratempos e não consegui, infelizmente, finalizar todas as aulas. Mas hoje, no dia de hoje, eu quero botar uma data aí, né, para o lançamento do nosso curso, que será então dia 6 de maio de 2021, ou seja, na semana que vem, na quinta-feira, irei então aí lançar o nosso grande curso, O Segredo dos Micro-ondas, um curso aí completaço, pessoal, onde eu vou falar aí desde o conserto geral do equipamento do micro-ondas inteiro, né? A gente vai estar estudando o micro-ondas inteiro e nos módulos seguintes somente placas de micro-ondas. Então vamos estar estudando aí em detalhes. Para vocês terem uma ideia, eu gravei mais de 10 aulas falando só sobre fonte, pessoal. Estudo da fonte, como é que a fonte funciona, componentes, testes, concertos, né? Muita coisa. Esse curso aí vai estar muito, mas muito completo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar aí bastante. A gente vai estar estudando, né, toda a placa, fonte, parte do microcontrolador, parte de membrana, parte de display, né? Como testar display, como é que ele funciona, a parte de acionamentos de relés, né? Então um curso aí muito, mas muito detalhado a respeito de placa, né? Não vou entrar muito em detalhes agora, eu quero gravar um vídeo depois aí exclusivo, né, do nosso curso aí falando sobre todo o conteúdo dele. E também consegui esse esquemário aqui, né, completo, pessoal, esquemário completo de uma placa aí de um micro-ondas da Panasonic, né, para ser mais específico desta plaquinha aqui, ó. Então tem o esquemário aqui completo, né, que eu utilizei no nosso curso. A gente fez o estudo, então, fonte, né, acionamento de relés,
microcontrolador, display, membrana. Então facilita bastante, né, você acompanhar ali a placa e acompanhar também o esquemário eletrônico. Esses esquemários aqui são bem complicados de encontrar, é muito difícil de encontrar. Mas, né, para o nosso curso eu consegui trazer ele completo e dividir ele em várias partes, né, para vocês poderem visualizar aí em detalhes. Beleza, meus amigos? Então aguardem o grande dia aí, dia 6 de maio de 2021, o grande lançamento do nosso curso aí, O Segredo dos Micro-ondas. Tenho certeza que será aí outro sucesso, né? Que o pessoal vai gostar aí bastante, vai aprender muita coisa junto comigo. E lembrando também que os sorteios, né, a respeito aí dos canais parceiros do YouTube continua no ar. Tivemos uma live domingo passado agora com o nosso amigo Giovanni do canal Global Tech Brasil, fazendo os 3 sorteios, né? Os primeiros 3 sorteios aí do nosso projeto e a live foi um sucesso. Os ganhadores aí estão felizes, né, com os prêmios aí que foram sorteados. Quem quiser participar dos sorteios, eu vou deixar o link embaixo aqui na descrição do vídeo. É só você clicar lá e fazer parte do grupo. No grupo estão as regras, então, de como participar aí do nosso sorteio. Um abração então a todos vocês, até o próximo vídeo. Se gostaram, deixe o joinha, não esqueça de deixar o joinha e de se inscrever aqui no botão vermelho, né, para você acompanhar todos os nossos vídeos aqui e você recebe os vídeos então em primeira mão assim que eu lançar. Abraço a todos!